Oi, eu sou Vinícius Presuto, aluno da disciplina de Ensaio de Materiais da UTF-PR de Curitiba, turma S43, professor Euclides. Eu vou fazer um resumo da aula 21 do professor Ricardo Reis sobre ensaio de fluência. E eu vou começar a transmitir aqui a minha tela. Aí. Isso aí, ensaio de fluência. Mas o que é fluência? Segundo a STM de 1996, a fluência é a deformação lenta e contínua de um sólido com o tempo. Repare que ele fala sólido, porque qualquer material pode sofrer fluência, qualquer tipo de material. Aqui eu tenho para dar um exemplo de um cabo de aço que ele está, né, tensionado aqui. Ele pode continuar aí por muito tempo, aí ele sofrendo essa tensão, o fenômeno, ele vai acabar cedendo, as discordâncias desse material vão se locomovendo no sentido dessa tensão, e ela vai acabar causando uma deformação plástica nesse material. Esse fenômeno é chamado de fluência. A fluência pode acontecer em muitos lugares, né? Principalmente em... Esse aqui é um exemplo de um material que vai estar... uma turbina de avião, né? Ela vai estar sofrendo muitas tensões numa alta temperatura por um longo período de tempo, né? Ele vai estar, tipo, cruzando um oceano, talvez. Tipo, ela vai ser muito exigida com uma tensão muito grande numa alta temperatura por um longo período de tempo. E ninguém quer que essa coisa fale, né? Então, é necessário considerar a fluência na hora de projetar algum tipo, uma peça que vai sofrer tensão por um longo período de tempo, porque, eventualmente, essa tensão vai deformar esse material e é importante saiba que vai acontecer e quando vai acontecer mais ou menos, né, para não falhar no meio de um voo, por exemplo, que seria catastrófico. A fluência, né, em temperatura. A temperatura influencia muito no fenômeno da fluência. Porque, né, com a temperatura, fica mais fácil das discordâncias se locomoverem pelo material. A temperatura, ela enfraquece a resistência mecânica, né? Ela diminui a resistência mecânica dos materiais, em geral. Aqui temos uns gráficos que mostram quanto maior a temperatura, mais cai a tensão necessária para a deformação de 3%, que é desse gráfico aqui. 3% de deformação plástica em 10 minutos. Quanto maior a temperatura, menor a tensão necessária para fazer isso. A temperatura, ela favorece o movimento de discordância, né? É o fenômeno chamado escalagem, né? Tem uma discordância, ela vai estar se deslocando pelo seu plano de deslizamento, né? Ele vai encontrar algum empecilho, um contorno de grão, uma intromissão, né? Um elemento diferente que normalmente dificultaria a passagem dele e né, tipo, ancorar essa discordância. Mas com a alta temperatura fica mais fácil dessa escalagem, né? Ele vai escalar essa, esse obstáculo e vai continuar o seu caminho, né? Para continuar o caminho na deformação.
a- o ensaio de fluência ele vai ser realizado numa temperatura constante, para, né, saber conseguir medir bem o fenômeno de cada material. A homogeneização, ou a temperatura tem que ser homogênea, né? Tipo, antes de começar o ensaio, tem que estar homogêneo já no forno, já tem que estar homogêneo aquela, tipo, a 400 graus, que se você for fazer um ensaio a 400 graus, já está a 400 graus quando começar a fazer o ensaio. O corpo de prova também tá tudo homogêneo para você não ligar o forno e começar o ensaio, que daí vai demorar muito para o forno aquecer, já pode levar algumas horas de que vai dar um resultado diferente, assim, né? Um resultado bem alterado e não é isso que a gente quer. A gente quer saber exatamente a fluência do negócio. Usar extensômetros adequados para a temperatura que você está medindo, né, fazendo o ensaio. Para materiais reativos, usar uma atmosfera inerte ou até mesmo vácuo, que já, né, já dá uma complicada. E controlar a temperatura bem, porque algumas variações de temperatura, uma variação pequena de temperatura pode causar uma grande diferença na fluência do material, sabe? Ele vai ficar lá por muito tempo, aí que seja tipo, 10 graus de temperatura já vai causar uma alteração no seu resultado. E é ideal que ela esteja fazendo um ensaio para temperatura que ele vai estar em trabalho, né? Para você saber exatamente como ele vai se comportar. Os ensaios de fluência são divididos em três categorias, né? O ensaio de fluência a carga ou tensão constante, o ensaio de fluência, de ruptura por fluência, e o ensaio de relaxação. Aqui tem um desenho esquemático de como seria, né, o ensaio de carga constante, onde a gente tem um cronômetro, que vai ficar lá o tempo que for, né? Geralmente é um período bem longo, dentro de um forno, numa temperatura específica, e no ensaio de carga constante ele vai ter uma alavanca, né, um peso e algo prendendo ele ao corpo de prova e vai estar lá pesando até depende, tipo, vai ficar lá pesando e deformando o material, né? Ele geralmente se usa 1.000 horas de duração, né? O mais usado, que você pode ir muito longe com esse ensaio, ele pode demorar bastante. Ou você pode também determinar uma porcentagem X de deformação que você quer para o material e ir até aquela coisa, naquela deformação e ver quanto tempo levou a qual tensão. Já para você fazer um ensaio a tensão constante, com a deformação, a secção transversal do corpo de prova vai diminuir. Então, o peso, né, a carga, ela tinha que diminuir também para manter a mesma tensão que vai estar operando o material. Aí, com o resultado desse ensaio, é essas curvas aqui. Essa curva da esquerda, ela é ela é típica de ensaios de carga constante, né? Vai, vai desenvolver primeiro a deformação, o eixo de deformação por fluência e aqui embaixo o tempo. A deformação primária,
ele vai começar, né, vai acelerar, ele vai ser, ele vai diminuindo a velocidade de deformação até ele chegar na secundária, na deformação por fluência secundária, que é a mínima velocidade, né? E é aqui que a gente vai conseguir a taxa de fluência, né? Que é a deformação pelo tempo. Vai ter uma região meio linear, porque na temperatura elevada, o encruamento vai estar acontecendo juntamente com a, re- com a reparação, né? Esqueci o nome. Recuperação, é. A taxa de deformação secundária, ela vai ser nessa região, essa região mais linear, nem sempre é tão linear assim, mas ele vai próximo disso, dependendo da temperatura também, né? E quanto maior a tensão, maior a taxa de fluência. Com essa taxa de fluência, a gente consegue plotar um gráfico de tensão por taxa de fluência estacionária, que é essa segunda aqui, né? Consegue ver qual a temperatura de trabalho que se conseguir a taxa de fluência estacionária, né? Comparar esses gráficos aí. A ruptura por fluência. A ruptura por fluência, ela geralmente tem, tem um tempo menor. É, ele tem um tempo menor de ensaio justamente porque, né, você quer saber quanto ele suporta até a ruptura. Aí você consegue de uma forma mais direta o tempo de vida do ensaio numa dada temperatura, trabalhando numa dada tensão. Os gráficos aqui estão em escala logarítmica. Você consegue a tensão por vida útil, né? Uma forma mais direta, assim. E essas mudanças de angulação das linhas do gráfico podem ser por vários motivos, por alteração estrutural, por oxidação, crescimento de grão, e essas é mais relacionado a estarem, né, a altas temperaturas aí, 925 graus. Então, vai acontecendo várias coisas dentro do próprio material. Eu tenho um ensaio de relaxação também. Aí, no ensaio de relaxação, já ele é tensionado inicialmente. Ele é tensionado inicialmente e vai ver, com a tensão, né, com o passar do tempo, vai ver quanto relaxa essa tensão. Se for algo que esteja prendendo ou vedando um sistema, né, ele vai estar sob uma tensão ali, e com o tempo essa tensão vai se dissipar, né, vai mudar ali, vai deformar o sistema de forma que vai relaxar essa tensão. E quanto mais tempo passar, mais vai relaxar a tensão, certo? Quanto maior a temperatura também, mais rápido essa tensão se relaxa. E, e é importante que, né, dependendo do sistema, é importante que ele continue vedado, ou continue preso, essa tensão pode diminuir a um ponto que prejudica a montagem do sistema. Então, a gente consegue fazer ensaios para prever mais ou menos quando isso vai acontecer. E projetar, né, fazer um projeto para que funcione pelo tempo estipulado, de forma funcional, né? Lembrando que esses ensaios são regidos por normas, né? Tem mencionados aqui nos slides do professor Ricardo. Tem toda a ASTM, a de 1996, a E139, a E292, a E150. Esse aqui é só um resumo, e
tem muito, tem muito, tem muitas normas e tá tudo regulamentado, né? É, é isso aí. Até mais.